Tentar repartir com vocês, se a voz me permitir, e eu vou economizar a minha voz, porque hoje é domingo de Páscoa, é um dia mais importante na vida do cristão. Para mim é o dia mais significativo. E eu fiquei meditando essa semana sobre o que repartir com a igreja, e veio uma frase ao meu coração, e para aqueles que gostam de um título para a mensagem, o título é A Vitória do Amor, porque é o que esse dia representa. Você falou de amor, né? A vitória do amor. Amados, nós vivemos tempos onde o avanço da tecnologia permite ao homem estabelecer escalas e parâmetros de medição para praticamente todas as coisas. No que diz respeito aos fenômenos da natureza, por exemplo, nós conseguimos medir com absoluta precisão a velocidade do vento, a intensidade dos terremotos, o calor, o frio, não do coração, mas o calor, o frio, o aumento do nível dos oceanos. Nós conseguimos, nós temos réguas para isso, nós temos escalas para isso, né? Na medicina nós podemos prever e até prevenir o estágio de doenças, as mais severas, câncer, Alzheimer e tantas outras, né? Porém, com todos estes avanços humanos, nós não conseguimos estabelecer uma régua que nos permita medir com precisão o nível e a intensidade do verdadeiro amor. Não conseguimos. Como mensurar com absoluta certeza quem ama mais e quem ama menos? A ciência até nos permite medir o nível de neurotransmissores, né? Como a dopamina, como a serotonina e outras ninas, não é verdade? São neurotransmissores liberados pelos nossos neurônios dentro do organismo e se relacionam a momentos de alegria, de bem-estar, de prazer, de tristeza. Mas não é disso que eu estou falando. Estes neurotransmissores, eles apenas constatam a reação do nosso corpo diante das situações diversas que nós vivemos, que nós experimentamos. Mas diante disso, permanece a pergunta: qual a escala? Qual a régua? Qual o termômetro para medir a intensidade e a força do amor? Até onde o verdadeiro amor pode levar uma pessoa? Graças a Deus, a Bíblia Sagrada nos dá parâmetros claros para aquilo que a ciência não consegue explicar. Ela é tremenda, é a palavra de Deus. E eu te pergunto, qual o maior bem que alguém pode ter? Qual o maior bem? Não é a sua vida? Sua própria vida? Né? E aí a pergunta é, o que Jesus disse sobre isso? Em João 15, 13, Jesus é muito claro. Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então,
Parece, então, que o verdadeiro amor está diretamente ligado ao ato de dar o que temos de mais precioso em favor de alguém. Talvez esse seja um termômetro. No Evangelho de João, ao explicar a missão de Jesus, João reforça essa ideia num versículo que todo crente conhece. Até aquele que só conhece um versículo, só conhece esse. João 3,16. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós podemos concluir que a principal régua para medir o amor é a capacidade de dar o que temos de mais precioso, de se entregar sem reserva alguma, de se entregar completamente em prol deste amor. Essa é a régua. Todos conhecem a passagem de 1 Coríntios 13, eu não vou ler, mas ela trata do amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Em outras palavras, um amor que se entrega completa e totalmente, sem esperar nada em troca, sem interesse algum, um amor que expressa a própria natureza de Deus, que expressa a essência de Deus. O amor descrito ali é intenso dessa forma. Hoje é domingo de Páscoa e eu quero falar para vocês da vitória do amor. Irmãos, isso não é uma conversinha de domingo para tocar o teu coração. Isso é a mais pura e genuína verdade da palavra de Deus. Eu quero falar para vocês hoje de uma pessoa que se chama amor. O nome dela é Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o amor encarnado, que para nos dar vida, passou pelos momentos mais difíceis que alguém pode passar. Tanto em sua alma, quanto em seu corpo. Por isso, em todas as coisas, ele pode nos trazer cura, consolo, fé, fortalecimento. Quero te convidar, aí no lugar onde você está, vem comigo, entra agora na sala do cenáculo. Visualize a cena, né? Jesus ali com os seus discípulos. A última ceia. Jesus declara para eles que estava ansioso por este último momento com eles. Isto traz várias implicações teológicas e nós poderíamos passar alguns domingos pegando sobre isso. Mas eu quero me ater apenas ao fato de que Jesus amava os seus discípulos e queria muito estar com ele antes de se entregar como um sacrifício de amor. Em João 13, verso 1, eu vou trazer uma palavra breve hoje, irmãos, até porque eu não tenho muita voz para ir longe, mas nem por isso é menos profunda. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam com ele no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Amou-os até o fim.
Você sabe o que quer dizer isso? Amar até o fim? Eu vou te dar uma ideia, porque foi o que Deus falou no meu coração. Amar até o fim é sentar-se à mesa com aquele que vai te trair. É sentar à mesa com o teu Judas. Muitas vezes nós sentamos à mesa com o Judas, mas não sabemos ainda que ele é o Judas. Mas Jesus sabia. Jesus sentou à mesa com ele. Né? Amar até o fim é sentar à mesa com os que vão te abandonar, com os que vão te deixar num momento de dificuldade. É negar aqueles que vão te negar. Aqueles que quando você mais precisa deles, eles vão olhar para ti e vão dizer, não te conheço. No momento mais crítico da sua vida. E essas pessoas vão tomar essas decisões e te entregar na mão dos escarnecedores, na mão dos torturadores. Isso traz uma ideia de que amor é esse. É servi-los, cada um desses que eu citei, com a mesma intensidade e pureza, com o mesmo olhar no seu rosto, com o mesmo semblante, com a mesma disposição, com a mesma intensidade, com o mesmo sentimento. Sabe por quê? Porque nada que eles irão fazer pode mudar o teu coração em relação a eles. Amar até o fim é prosseguir, ainda que a sua alma esteja angustiada, a tal ponto que o teu suor se transforme em gotas de sangue, como Lucas 22 relata, 22:44, quando diz que Jesus suou sangue. A medicina explica que em situação de extrema pressão, angústia, nós podemos suar sangue. E foi o que aconteceu com Jesus. Porque ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Ele tinha emoções, ele tinha sentimentos, e ele se angustiou. Jesus decidiu amar aqueles homens, independente do que eles iriam fazer. E eu quero te dizer isso. Decida amar. Decida amar. Sabe, eu vou preparar uma palavra sobre o que eu vou dizer agora, mas para você entender um pouco dessa decisão de amar, não coloque ninguém no calabouço. Não coloque. Sabe por quê? A pessoa que você vai colocar no calabouço, dentro do teu coração, ela não sabe que está sendo colocada ali. Né? O que é o calabouço? O calabouço é um lugar escuro, é um lugar frio, é um lugar de solidão, é um lugar de angústia. Então, quando você decide amar, você não coloca a pessoa ali, porque ela nem sabe, mas você julgou, condenou e colocou naquele lugar. E tem uma coisa, todo calabouço precisa de 2 personagens, o carcereiro e o prisioneiro. E quando você julga alguém e coloca no calabouço, você se torna o carcereiro. E a obrigação do carcereiro é guardar bem o prisioneiro. Então ele tem que estar ali, ele tem que levar água para o prisioneiro, ele tem que levar comida para o prisioneiro, ele tem que atender às necessidades básicas do prisioneiro. Mas ao mesmo tempo, você também está aprisionado.
carregando às vezes por anos na sua vida alguém que você decidiu prender e não amar. Então eu quero te dizer hoje, decida amar. Sabe? Pegue a chave da parte mais escura do teu coração, abra. Peça para Deus te mostrar quem que está ali. E deixe sair. Libere perdão. Porque ao liberar perdão, você vai ser livre desta responsabilidade horrorosa. Você vai deixar de carregar um morto nas tuas costas. Decida amar. Quando pensamos no sacrifício de Jesus, tendemos a imaginar apenas o terrível sacrifício físico pelo qual ele passou. Né? Ele foi açoitado, ele apanhou, deram socos no seu rosto, cuspiram na cara dele, zombaram dele. Então nós temos muito forte, quem aqui não viu A Paixão de Cristo? Aquele filme, ele traz uma noção muito clara do quanto Jesus sofreu fisicamente por amor de nós. Ele levou todas as nossas culpas. Não poderia sofrer pouco. Só que além de toda esta dor física, dos açoites que experimentou, da própria crucificação, nas suas últimas horas, Jesus experimentou emoções das mais avassaladoras que alguém pode viver. E eu quero citar para ti a primeira delas, a traição. Jesus foi traído por alguém que andava perto dele, por alguém que na última ceia Jesus serviu o pão, por alguém que Jesus lavou os pés, alguém que durante alguns anos andou com ele. Jesus tinha lembranças, talvez de bons momentos ao lado do traidor, de ver até a sede dele de conhecê-lo. E Jesus foi traído. A traição é talvez a coisa mais vil, mais baixa, mais torpe, mais sórdido, mais desprezível que alguém pode fazer para outra pessoa. A traição fere e atinge tão profundamente e inesperadamente o coração das pessoas que às vezes elas são mortalmente feridas, se não no corpo, na alma, sabe? E muitas vezes não conseguem ter coragem de abrir a porta do calabouço e deixar sair aquele que o traiu. Suas vidas ficam paradas ali. A emoção que alguém sente ao saber que foi traído por alguém que amava ou da sua confiança é semelhante à do luto. É uma perda terrível. Ali, sabendo tudo que viria na sequência, a primeira coisa que Jesus experimenta é traição. Depois da traição, quando nós continuamos lendo sobre os últimos momentos de Jesus, vem outra coisa: o abandono. O abandono. Jesus foi deixado sozinho pelos seus discípulos. Ele foi abandonado à própria sorte. Às vezes nós vemos alguma cena em algum videozinho da internet, onde alguém para o carro numa estrada deserta e solta o seu cachorrinho e vai embora. E nós ficamos ali com dó daquele bichinho e pensando como que alguém pode fazer isso. Isso nem se compara
com o que Jesus sentiu. Quando vieram para prendê-lo, todos o abandonaram. Mas Jesus sabia que ele seria abandonado. Nada era escondido dele. Ainda assim, ele sentou na mesa com eles. Ainda assim, ele decidiu amá-los. Outra coisa, outro sentimento que veio logo na sequência. E esse sentimento é tão forte, quase tão forte quanto a traição. A negação. Sabe, pessoas com quem você dividiu a sua vida, com quem você deu o seu melhor, com quem você repartiu o seu pão, a sua intimidade, para quem você abriu o seu coração e contou os segredos de Deus diante de uma situação extrema. Depois de terem abandonado, quando foram questionados, você andava com eles? Não, eu não conheço, nunca vi, não sei quem é. Mas Jesus sabia que Pedro negaria. Então, meus queridos, amar até o fim é a decisão de não se deixar vencer pelas suas emoções, de não se deixar vencer pelo que é visível, não se deixar vencer pelas decepções, mas é a decisão de amar até as últimas consequências. É a decisão de vencer o mal pelo bem. Nada que alguém possa me fazer pode mudar a minha fé, a minha convicção, o meu firme propósito de servir a Deus, de seguir a Jesus. Desculpe. E o que vem depois disso? Aí entra a parte física. Ainda um pouco do emocional, porque vem a humilhação e os escárnios. E por fim os açoites. O falso testemunho, a zombaria, o desprezo, a rejeição. Quantos de nós já fomos confrontados em algum momento, em tom de zombaria, em tom de desprezo? Ah, você é crente. Sabe, uma vez, quando eu trabalhava ainda na indústria farmacêutica, antes de me aposentar, eu conheci um representante do outro laboratório. E eu gostei dele. Eu era mais novo, assim, tipo o Gabriel, rapagão, bonito, viçoso. E ele já era um senhorzinho, assim, quase da minha idade. E eu gostei dele, tchê. Cara bacana, uma conversa boa, uma palavra sempre agradável. E um dia eu pensei comigo, se eu encontrá-lo hoje, eu vou falar do amor de Jesus para ele. Mas Deus nos prepara algumas surpresas, né? E aí eu encontrei ele. Nem sempre tu encontrava o mesmo representante em algum consultório. E eu fui achando um caminho, tentando pegar um gancho e comecei a falar do amor de Deus para ele. E ele virou para mim e disse assim: não vá me dizer que tu é desses crentes, desses fanáticos que creem que Jesus morreu e ressuscitou. Tu é destes. E aí, o que tu faz? Eu olhei para ele e disse assim: eu sou. E ele abriu um sorriso e os braços. Então me dê um abraço, meu irmão. Ele era cristão, eu não sabia, né? Mas o receio de ser zombado, o receio de ser rejeitado, Jesus passou por isso também. Depois disso vem a crucificação.
o pior tipo de execução daquela época, para os piores bandidos, para aqueles que cometeram os crimes mais hediondos, os mais cruéis. Foi esse tipo de punição, de sentença, de execução que deram a Jesus. Mas ele não merecia aquilo. Ele não fez nada para ser colocado naquele lugar. E além disso, Jesus não foi crucificado como a gente vê nas telas, com um pano tapando o seu corpo. Jesus foi crucificado nu. Além de toda humilhação, mais esta, de ser exposto desta maneira para todos que estavam ali. Mas Jesus sabia. Foi para esse propósito, precisamente para isso que ele veio, para nos salvar, para nos ensinar que o amor é a maior força que pode existir. Depois disso, o que vem? A vitória, a ressurreição. Lucas 24, como a Ana já leu, Lucas 24, versos 5 e 6, conta dessas mulheres que foram ao sepulcro, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Meu irmão, ele está vivo! Ele ressuscitou! Ele passou por tudo isso, por amor, por mim e por você. E eles disseram para ela: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Que amor é esse? Talvez com a última voz, fôlego que eu tinha, eu aumentei o tom de voz agora. Mas eu espero conseguir concluir. E eu quero concluir falando de uma coisa que talvez vocês já conheçam, talvez não. Sobre o lenço dobrado. Vocês conhecem a história do lenço dobrado? Não conhecem? Bah! Então eu vou te contar. Ainda resta uma pergunta. Por que Jesus dobrou o lenço que cobria sua cabeça no sepulcro depois da ressurreição? Você já parou? Será que isso é tão importante que mereça um versículo que fale disso? Olha, ele deixou o lenço dobrado num lugar à parte. Né? Muitas pessoas nunca haviam detido atenção nesse detalhe. Inclusive eu. Mas vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 20. Está escrito, versículo capítulo 20, a partir do verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis embolados, mas estava deixado num lugar à parte, próximo à cabeceira do sepulcro.
Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Agora você entendeu, né? Entendeu, não? João 20, versículo 7, diz assim, que o lenço que fora colocado sobre a face de Jesus estava deixado de lado, dobradinho, bonitinho, não embolado com os lençóis. O texto bíblico nos dá a entender que esse lenço foi cuidadosamente dobrado. Foi intencionalmente dobrado e colocado na cabeceira do sepulcro. Por quê? Na cabeceira do túmulo de pedra. Desculpe. Vamos concluir revisando esta passagem. Está escrito, bem cedo, na manhã de domingo, Maria foi à tumba e descobriu que a pedra que havia na entrada fora removida. Ela correu ao encontro de Simão e do outro discípulo, aquele que Jesus tanto amava, e disse, tiraram o corpo e não sei para onde levaram o meu Senhor. Os discípulos então saem correndo para ver o que aconteceu. E Pedro nota que os lençóis estavam jogados no chão, enquanto o lenço que cobria a face de Jesus estava cuidadosamente separado. Por que eu estou reportando isso pela 4ª vez já? Que é para você entender. Isso é importante? Para muitos historiadores e estudiosos da cultura judaica daquela época, isso não é importante. Isso é muito importante. É extremamente importante. O que dizem esses estudiosos? Qual o significado desse lenço dobrado? Eles dizem o seguinte, que o lenço dobrado tem a ver com uma relação entre amo e servo. Que todo menino, todo servo judeu, por mais simples que fosse, conhecia essa regra, essa tradição. Desculpe. Naquela época, quando um servo colocava a mesa de jantar para o seu amo, ele buscava ter certeza de fazer exatamente como o seu amo desejava. A mesa era colocada perfeitamente e o servo esperava, fora do campo de visão do amo, até que o mesmo terminasse a refeição. O servo não podia se atrever a tocar na mesa antes que o amo tivesse terminado a refeição. Então diz a tradição que ao terminar a refeição, o amo se levantava, limpava as mãos, limpava a boca, a barba, embolava o lenço e jogava sobre a mesa. Você já foi em algum hotel que diz assim, deixa sua toalha usada debaixo do... Você embola a toalha e joga ali, né? Então a tradição dizia isso, olha, quando ele terminou, quando ele completou a sua obra, ele vai embolar esse lenço e jogar sobre a mesa. Naquele tempo, o lenço embolado queria dizer, eu terminei. No entanto, se o amo se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo jamais teria coragem de tocar na mesa, porque o lenço dobrado sobre a mesa ao lado do prato queria dizer, eu voltarei. Você entendeu agora? Apocalipse 22, 20. João, no testemunho de Jesus, ele diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele deixou o lenço dobrado, porque ele voltará para resgatar a sua noiva, para resgatar a sua igreja, para resgatar a mim e a você. Porque ainda falta isso.
O Rei está voltando. Alegre-se com isso. Esta é a vitória do amor, que não desiste, que vence a morte e que não esquece aqueles a quem ama.